Mansão Mal-Assombrada. Será que este filme é melhor do que a versão lançada há 10 anos antes, em 2003? Assiste até o final pra gente descobrir junto. Alô, velhinho, eu sou o Anderson, canal Producena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E no dia 27 de julho foi lançado, esse ano ainda, nos cinemas, o filme Mansão Mal-Assombrada. E hoje disponível no Disney Plus. E eu ia assistir no cinema, mas eu não consegui, porque quando eu fui assistir já não tinha mais. Saiu muito rápido dos cinemas, então eu tô trazendo só agora porque demorou pra vir, ficar disponível pra gente assistir, né? Eu trouxe primeiro o Mansão Mal-Assombrada de 2013, eu vou deixar aqui pra te assistir. E sobre o trailer, a sinopse desse filme, os atores, as minhas perspectivas, eu já criei um vídeo de trailer cena que eu vou deixar aqui em cima pra te poder assistir. Assiste o filme também e depois vem aqui pra gente comentar juntinho esse filme. Então, velho, antes de comentar o filme em si, eu quero pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui embaixo, porque nós postamos vídeos toda semana, 3 vezes por semana, como vídeos de trailers, de filmes que vão sair, filmes antigos como a Mansão Mal-Assombrada de 2003, que já tá aqui no canal, e filmes atuais como esse aqui, que saiu alguns meses atrás, um tempinho, mas que eu consegui trazer só agora. E te liga, aqui no cantinho, ó, tem uma bolinha que ela vai subindo, vai enchendo conforme o vídeo vai passando. Pra te não precisar ficar clicando, ver quanto tempo falta, essa bolinha te ajuda a ver isso. E não se esquece de te inscrever no canal e comentar, né, participar aqui com a gente também. De que trata então esse filme? É um filme que foi um pouquinho difícil de eu perceber qual a mensagem dele, mas eu consegui ver que tem algumas ligações entre os personagens porque lhes falta alguma coisa. Na verdade, não simplesmente falta, mas falta eles resolverem algo dentro de si. Tanto a casa é mal assombrada porque existem coisas a serem resolvidas, portanto que a casa acaba prendendo as pessoas ali até que elas consigam de alguma forma ajudar, quanto as pessoas que compõem o nosso elenco, os nossos personagens, cada um também tem algum problema, alguma questão não resolvida dentro de si que ele precisa resolver para que ele possa viver de verdade, aproveitar a vida e não ficar preso naquilo que ele mesmo criou ou que ele não deixou que terminasse, que acontecesse, né? Como por exemplo o nosso Ben, que dá para dizer que ele é o protagonista. A história gira basicamente em torno dele, por mais que tenha ali os donos, os proprietários da casa, ele é quem vem trazer a história. É como se a história fosse na visão dele, digamos assim. E assim tem outros personagens que faltam algumas coisas, mas o Ben, ele perdeu a mulher dele, uma mulher que ele encontrou, que ele teve boas experiências e que ele certamente nunca tinha encontrado ninguém assim antes e nunca mais provavelmente encontraria. Essa era a falsa esperança dele, porque ele estava preso a um passado, a uma mulher que morreu e que ele achava que ela não sabia o quanto ele a amava, né? Então ele estava preso nessa questão e outros personagens também têm as suas questões a serem resolvidas durante a história. E assim o filme é sobre tratar, sobre resolver aquelas coisas que não foram resolvidas dentro de si. E como eu falei no trailer cena, essa é uma versão atualizada, reconstruída do filme de 10 anos atrás, A Mansão Mal-Assombrada, que foi protagonizada por Ed Murphy e mais um pessoal ali que foi um tanto diferente, né? Tem algumas coisas em comum de ter uma mansão mal-assombrada, mas a história em si ela é bem diferente, os personagens, os arquétipos eles são diferentes, é uma reconstrução que a Disney está trazendo, mais atualizada do que seria a história, porque é uma história da Disney sobre a Mansão Mal-Assombrada. Então não tem como a gente comparar o filme de antes com o filme de agora, eles são bem diferentes, eles têm propostas diferentes. Assim a gente vê então que o Ben é o nosso protagonista, como eu já falei, e ele se mostra anos depois, já no tempo atual, um tanto cético sobre fantasmas. Não, fantasmas não existem, não tem como chegar ao mundo exterior, e a gente não sabia ainda quais são as dores dele, o que estava acontecendo, mas a gente passa a descobrir que na verdade ele perdeu a esposa dele e ele queria muito poder reencontrar, ver ela e poder dizer o quanto ele a amava. E ele tentava isso de todas as formas, com a câmera que ele adaptou para ver os espíritos, que ele achava que não funcionava, e quando ele não conseguiu ele pensou, não existe nada, não tem como chegar ao outro lado, não tem como se comunicar, fantasma não existe, e é justamente para que o filme possa nos mostrar ao contrário, que existem sim fantasmas, que é, digamos que a essência do nosso filme, né? São os fantasmas, a mansão não é assombrada, né? E assim chega a nova família para morar na mansão mal assombrada, que por enquanto é conhecida só dessa família, com o tempo vai sendo agregados novos personagens, novas pessoas para ajudar a resolver, mas a questão maior da casa é dessa família, do pequenininho Travis e da mãe dele, e eles chegam ali, a mãe toda ingênua, olha só que casa bonita, que casa linda, só que dá pra ver tudo cheio de
teia de aranha, mal iluminado, tudo terrível, e ela totalmente ingênua ao que pode estar acontecendo ali, né? Mas tudo bem. Enquanto o menininho, que tem muito uma cara de sequência de Ed Murphy, ele com certeza quando crescer ele vai seguir essa linha mais cômica, mais engraçada, ele tem pelo menos uma desenvoltura boa para isso, deu para sentir uma pegada assim Ed Murphy, um novo Ed Murphy surgindo nele, assim, que eu acho que foi muito legal, assim, no início a gente percebe que ele tá apavorado, ele percebe que tem muita coisa errada ali, e quando a mãe dele percebe, eles vão embora, mas logo eles acabam voltando. Enfim, eles estão ali, eles chegam e a questão da casa, como eu falei, é deles. Mas é um filme de terror? Não é. Tem alguns sustinhos ali no início, só que é um filme da Disney. Ele trata tudo de uma forma muito divertida, muito cômica, muito mais leve, assim. É o tipo filme que é um horror comédia que dá para a família toda assistir. Em seguida, o filme já vai nos orientando acerca de como as coisas funcionam, porque não é simplesmente uma casa mal assombrada que tem espíritos, mas tem uma sequência de fatos que vão acontecendo e que compõem o nosso universo, que mostram como funciona e como não funciona o nosso universo. Uma das explicações é que a partir do momento que tu deu permissão, que tu entrou e disse sim, eu quero entrar e quero tentar ajudar, os fantasmas vão te perseguir pelo resto da vida. Tu pode ir para qualquer lugar, qualquer casa, qualquer lugar fora dali, que eles vão ir atrás de ti e vão te assustar, fazendo com que tu volte ali para tentar resolver a questão da casa antes que tu possa voltar à tua vida normal. Tem também o momento da meia-noite, que quando bate a meia-noite, os fantasmas aparecem, é bom que tu fique quietinho num canto, porque eles estão espalhados em toda a casa, eles saíram pra fora e estão prontos pra fazer bagunça. Aí eles planejam, não tem como a gente fazer sozinho, no caso só o padre e o Ben, então eles pensam, não, a gente precisa de mais gente. Aí vem o historiador, o Bruce, e a Harriet, que é a médium, e aí eles vão, tem um monte de gente ali tentando resolver a questão, e todos eles entram e são obrigados a ficar para resolver toda a problemática ali da casa que está mal assombrada. Então cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade e cada um também tem algo a ser resolvido na sua vida para poder sair dali e terminar o filme de forma diferente, né? Como eu sempre falo, um filme, uma boa história é sobre personagens que se transformam, que começam a história de uma forma, vão sendo processados, transformados, até que no final eles são outra pessoa com tudo que eles aprenderam durante a história. E mais que isso, tem alguns momentos divertidos, como o momento do ritual, que é feito ali a primeira vez, ela vai entrar em contato com os espíritos, eles ficam zoando um ou outro ali, tem muitas falas divertidas, engraçadinhas assim, e aí quando eles descobrem um pouquinho mais, o fantasma vê, opa, não, vocês já estão mexendo onde não deve, e joga a mulher lá na cadeira, e joga a mulher cadeira fora, e depois a outra pessoa que vem ali, e joga ela lá no meio da lama, e vai ter muitos pequenos momentos engraçados, e é um filme que ele vai sendo bem medido em muitos pontos, ele é bem divertido, bem dinâmico em muitas coisas, às vezes parece que eu vou perder um pouco assim dos personagens, esse aqui vai ficar meio que de lado, esse aqui tá perdendo a graça, isso parece que não está sendo utilizado, mas daqui a pouco ele usa o personagem fica mais relevante, acontece uma coisa mais engraçada, acontece coisas mais dinâmicas, então o filme acaba não deixando a peteca cair, quase cai, eu quase não gostei dele, mas ele foi se desenvolvendo e suprindo as expectativas aos poucos, né? O problema só é que são muitos personagens, né? Então tem como desenvolver eles, tem, mas não tanto assim, então é difícil trabalhar a questão de cada um, entender qual o problema de cada um e qual a função de cada um ali. Então às vezes parece que fica um pouco perdido e tal, mas tudo bem, como eu falei, eles conseguiram segurar isso, mas também é difícil de se apegar a um personagem, né? Mas enfim, a história vai se desenvolvendo, a gente descobre também que o Sr. Gracie, o Mr. Gracie, que se eu não me engano é o mesmo nome do filme anterior, do original, acho que é assim, que ele acabou morrendo e tal, por algum motivo, por uma mulher, a esposa dele, que nesse caso é um pouco parecido com o filme original, o 1 lá de 2003, mas ele trabalha de uma forma um pouco diferente a resolução do caso, e que esse Mr. Gracie, como a esposa dele morreu, ele queria entrar em contato com ela, chamou uma médium, e essa médium foi tentando, mas nunca conseguia chegar até a esposa dele, e com isso muitos fantasmas, muitos espíritos foram passando para o outro lado e ficando presos naquela casa, que a gente vê que é atolada de espíritos de todo lado, de todo jeito. É um filme bem dinâmico de muitas formas, inclusive o cenário é utilizado muito em forma de narrativa, a fotografia dele é muito bonita, a arte é muito bem construída, muito bem contextualizada e utilizada para fazer com que as coisas andam, tanto que ele me lembrou muito assim uma mistura de Jumanji, o Jumanji original, aquele com Robin Williams, em que o cenário é muito utilizado, onde o jogo entra para dentro da realidade, a gente vê que a casa é utilizada como forma das coisas acontecerem ou deixarem de acontecer, eles entram no lugar, passam pelo outro, tem um porão, e aí a casa se move, se mexe, aí tem os fantasmas, tem muitos objetos, muitas coisas, isso é muito bonito, muito legal. Então é uma mistura de Jumanji com sobrenatural
o Insidious, o filme, aquele que inclusive eu tenho aqui no canal se quiser assistir, onde tem uma investigação, não é simplesmente assim, temos um problema na casa para resolver. Não, a gente vai investigar, a gente vai entender onde estão os fantasmas, quem são os fantasmas, por que eles estão aqui, o que eles precisam, o que eles querem, o que a gente tem que fazer. Faltou, a gente precisa de um objeto do fantasma principal, tá, agora vamos matar esse objeto. Então tem uma investigação, um trabalhar para eles saberem qual é o cerne da questão e finalmente conseguir resolver. E agora falando dos personagens, os seus traumas, as suas questões, o Travis, que é um menininho ali, o filho da mulher da família que foi para casa, eu acho que ele tem um grande potencial de atuação, ele podia ter sido muito mais cômico, muito mais utilizado, mas não foi dada muita oportunidade para que ele apresentasse isso. Mas no início do filme teve, eu esperava que tivesse mais, e no fim acabou não tendo. E a questão dele é que ele não aceita a morte do pai dele. O pai dele morreu, ele tenta se comunicar e ele não aceita que já passou, que não tem como, o que foi, e ele ainda tinha essa questão para resolver. O Ben, eu acho que a atuação dele ficou um pouco forçada, às vezes ficou ok, às vezes ficou assim meio que não precisava, acho que não encaixou tão bem, porque ele é o nosso principal, né, ele tem que trazer mais emoção e tudo mais, eu acho que às vezes ficou muito, não convenceu muito bem, né, e a questão dele é que ele tinha perdido a esposa e ele não aceitava isso, ele precisava entender que ela foi e seguir a vida dele. O Padre Kent, interpretado por Owen Wilson, na verdade parecia mais com uma atuação que o Owen faria em qualquer outro personagem dele, ele não parecia um padre, só que mais no final a gente descobre que na real ele não é um padre, o personagem fazia outras coisas, se vestia de padre apenas, mas não era um padre, então tudo bem, fez sentido, ele não poderia parecer um padre sendo que ele não era um padre, então ficou assim, tá ok, teve suas contribuições, foi divertidinho e tudo mais. A Harriet é aquela médium que veio nos ajudar, mas que ela é insegura, ela é muito boa, tem potencial, mas não acredita no seu potencial, porque as suas irmãs não eram muito boas, a família dela não era boa, as pessoas não acreditavam nela, então ela não sabia usar todo o potencial que ela tinha, ela precisava acreditar mais em si, essa era a questão dela. O Bruce, interpretado por Danny DeVito, poxa, essa foi a melhor atuação de todas, até porque ele mais do que ator, ele é um diretor, ele não dirige esse filme, mas ele dirige muitos outros filmes, ele tem uma visão, o jeito, a realidade, a forma de conduzir, então a atuação dele foi perfeita, e o problema dele, desse personagem, na verdade, ele tinha um problema de coração, não é bem algo que ele precisava aceitar, por mais que ele não aceitasse, né, ele estava disposto a morrer, se fosse o caso, eu não sei, essa era a questão dele. E Jared Leto foi o nosso vilão master, o carinha do mal, o chefão da cartola, tudo mais, só que a gente não vê o rosto do Jared Leto, é puramente 3D, eu acho que o vilão ele ficou um pouco infantilizado, ele ficou uma coisa meio, venha cá, nós vamos saber, eu te conheço, aquela voz mais do além, ficou um pouco mais infantil do que no filme anterior, não precisava tanto assim, mas ok, né, eu acho que o grande problema maior foi o 3D, podiam ter usado uma maquiagem no Jared Leto, podiam ter feito uma coisa um pouco mais realista do que apelar pro 3D, pelo menos aquilo lá pareceu 100% 3D, daria mais certo eles não utilizarem o 3D, utilizarem a pessoa mesmo, ia casar melhor com a história toda do que, né, ele ficou um pouco fora dos fantasmas, não sei, eu não gostei muito. E além dele foi utilizado o 3D muitas vezes, em muitas ocasiões, em muitos momentos, o filme é quase todo 3D, quase todo CGI, então o primeiro filme não precisava tanto assim, conseguiu ser engraçado, divertido, interessante, e ele ficou bonito, ele realmente está muito bonito em termos da construção visual e toda, mas eu não apostaria tanto assim na construção 3D, né? Eu acho que hoje em dia eles estão apelando muito para isso, não sei, para cortar custos, para ser mais bonito, para evitar trabalho, não sei. Não ficou feio, mas eu acho que não precisava tanto assim. E no final eles expandem muito. No final aparecem todos os fantasmas, vem o carinha lá, sai da cova, o vilão, ele aparece, o rosto dele começa a puxar o outro, vem, que aí eu vou te dar o que tu quer. Fica uma questão muito forçada, e aí o padre consegue convencer os fantasmas que eles estão errados, que eles estão sendo manipulados, que eles podem fazer a coisa certa, aí eles viram do bem. Dá uma forçadinha no final, assim, mas visto que ele andou numa pegada mais infantil, um pouco mais fantasia mesmo, a gente aceita. Ficou legal, um filme legalzinho de assistir, divertido. Como eu falei, antes dele ficar ruim, ele ficou bom, ficou ok, eu gostei. Então foi um filme interessante, foi bem diferente do primeiro filme, eu achava que fosse
uma outra linha, assim, um pouco mais misterioso, talvez, né? Não com tantas coisinhas, mas ele foi bem dinâmico. Eu acho que isso salvou bastante o filme. Eles conseguiram usar todos os personagens e deu certo a história. Acho que a Disney foi feliz com isso. Só não sei porque que não ficou muito tempo no cinema, né? Não sei se é só nesse cinema daqui. Então, velhinho, esse é o filme Mansão Mal-Assombrada de 2023. Me diz aí o que tu prefere, o de 2003 ou esse atual. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado também por já te inscrever no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.